Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está assistindo esse vídeo. Ele tem um conteúdo muito importante para você que é motorista ou para você que trabalha na defesa de motoristas também. Meu nome é Érica Avalone. Eu sou especialista em legislação de trânsito. Já trabalho na defesa de motoristas e proprietários de veículos há pelo menos 8 anos. E eu tô fazendo esse vídeo nesse formato diferente, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês e mostrar a irregularidade, a ilegalidade que o Detran de São Paulo está cometendo ao enviar algumas notificações para os motoristas. Eu quero mostrar aqui na tela para vocês como é essa notificação e quais são as violações que ela está cometendo. Já produzi esse tipo de conteúdo lá no meu canal do Instagram, inclusive convido você para me seguir lá no Instagram também, vou deixar o arroba aqui embaixo. E eu recebi alguns feedbacks de que não é só o Detran do estado de São Paulo que está agindo dessa maneira, alguns outros Detrans também. Então, sem mais delongas, já quero começar compartilhando minha tela aqui com vocês para mostrar qual é a notificação que o Detran está enviando. Então, é uma notificação muito parecida com essa aqui. Obviamente, muda os dados aqui do condutor, número da habilitação e tudo mais. Então, basicamente, para aquelas pessoas que recorreram, né, lá ao CETRAN ou alguma vez apresentaram recurso administrativo contra a penalidade de suspensão, o Detran está enviando esse tipo de cartinha aqui, esse tipo de notificação, para que a pessoa cumpra em data extremamente recente a penalidade de suspensão. Só que o que o Detran não está observando, que é o que eu quero falar aqui hoje para vocês. Percebam que esse processo, ele é de 2017 e ele teve um recurso cadastrado lá em 2019, no mês 4 de 2019. Então, se a gente observar mês 4, né, de 2019, 2020, 2021, 2022, porque essa notificação, ela só foi expedida agora, no mês de junho, até a data aqui, ó, para cumprimento da penalidade, ó, é o finalzinho do mês de junho. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar até na legislação para vocês, já está este processo de suspensão abarcado pela prescrição intercorrente. Vou colocar aqui na tela para vocês a resolução que fala desse sentido da prescrição que eu estou falando para vocês. E depois eu vou falar do cumprimento da penalidade também. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Lá no artigo 24, aliás, deixa eu colocar na tela, né? Essa daqui, gente, é a resolução 723 do CONTRAN. Essa resolução, ela vem para dispor ali sobre os procedimentos administrativos para a imposição das penalidades de suspensão e cassação da CNH, tá? Então, essa resolução que normatiza, né, uniformiza o procedimento para aplicação dessas penalidades de suspensão. E aqui, ó, antes de eu falar do cumprimento da penalidade, porque eu já tive casos em que o motorista, inclusive, já fez até o curso de reciclagem e recebeu essa notificação que eu mostrei na tela para vocês, tá totalmente equivocado. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, lá no artigo 24, ó. No artigo 24, a gente tem a figura da prescrição. O que é prescrição? Prescrição significa que o processo ele tem um prazo mínimo, aliás, máximo, né, de duração. Então, 5 anos para instaurar o processo, 5 anos para que o órgão de trânsito faça o motorista cumprir a penalidade efetivamente, e uma das nossas linhas de defesa está justamente aqui nessa questão da prescrição executória, em alguns casos, tá? Mas nesse caso que eu mostrei para vocês, a gente tem uma nítida prescrição intercorrente. O que quer dizer isso? O processo ficou paralisado por mais de 3 anos, tá? Inclusive aqui para baixo, ó, ele fala, né?
Ó, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. Então, esse caso que eu mostrei para vocês, se a gente analisar a data que o recurso foi cadastrado e a data que ele foi julgado, né? Isso aqui é um julgamento do recurso, já ultrapassou o período de 3 anos. Então, esse processo aqui, ele está abarcado pela prescrição intercorrente. Então, esse condutor aqui, ó, o Flávio, ele não precisa cumprir a penalidade. Mesmo que aqui, ó, venha expresso uma data de bloqueio para cumprimento da penalidade. A penalidade dele, ó, é de 1 mês, né? E aí ele vai ter que cumprir do dia 30/6 até o dia 30/7. E ele faz uma ressalva aqui, ó, do artigo 16, inciso 1º da resolução 723 do CONTRAN. E esse é o outro ponto que eu quero expor aqui para vocês. Primeira coisa que eu falei, então, prescrição. Processo paralisado por mais de 3 anos, ele está abarcado pela prescrição intercorrente, segundo o que eu mostrei aqui para vocês, o artigo 24, inciso 3º da resolução 723, esse daqui, né, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Prescrição intercorrente combinado com o parágrafo 5º, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é com relação ao artigo 16. Dá uma olhadinha no que fala o artigo 16. Ele fala do início do cumprimento da penalidade. E em alguns casos a gente precisa observar como que está a situação do motorista lá no site do Detran. Às vezes, o órgão de trânsito, ele já cadastrou uma penalidade lá atrás. Aliás, não é que ele cadastrou uma penalidade, ele fez o julgamento do recurso ao CETRAN lá atrás, muito antes de ser expedida ou enviada essa notificação que eu mostrei aqui para vocês. Então, ele já fez um julgamento anteriormente, ele já cadastrou essa decisão anteriormente e isso está lá dentro do processo administrativo do motorista. Então, é importante observar isso. E aí, o que dá para a gente fazer? Com base neste artigo 16, dá para pedir o cumprimento da penalidade também de forma retroativa. Então, por exemplo, vamos pensar que o Flávio aqui, esse cliente que a gente está analisando o caso dele, e pode ser que você também esteja nessa situação, vamos supor que o recurso dele, que foi cadastrado lá em 2019, ele tenha sido julgado em 2020, por exemplo, né? Vamos pensar, dia 1º de maio de 2020. Então, o que vai acontecer? Se ele foi cadastrado, né, o resultado lá em 1º de maio de 2020, pelo artigo 16 aqui da resolução 723, a gente tem aqui, ó, o inciso 2º, que é onde a gente tem a previsão da data de início do cumprimento da penalidade. Então, essa data que eles estão inserindo aqui, ó, nesse caso do cliente, ó, nos termos do artigo 16 da resolução 723, ó, será inserido bloqueio na CNH, tá vendo aqui onde está minha mãozinha? No dia 30/6 a 30/7 de 2022. Então, muito provavelmente, o Flávio, fora a prescrição, pode ser que ele já tenha cumprido a penalidade. Porque se o recurso foi julgado lá atrás e aí foi mantida a penalidade em segunda instância recursal, que é o CETRAN, né, aqui pelo menos no estado de São Paulo, no dia subsequente ao término do prazo, caso seja mantida a penalidade em segunda instância. Então, independentemente do fato dele ter entregue a CNH ou não, dá para ser considerada cumprida a penalidade lá atrás. Então, a gente pode também fazer um pedido de cumprimento da penalidade de forma retroativa. É legal observar esse artigo aqui, ó, porque em vários casos está dando para fazer cumprimento da penalidade com base nesse artigo 16 ou alegando prescrição nos termos lá do artigo 24, também da resolução 723. Importante frisar aqui, ó, que a resolução 723, ela teve uma alteração, né? Ela teve também uma complementação dada por essa resolução 844, tá bom? Essa daqui que eu peguei, ela tá num site diferente do site oficial. Eu sempre falo para vocês
olharem no site oficial, né? Mas como essa daqui, ela incorporou as duas, esse site, né, que eu consultei, ele incorporou as duas resoluções, eu achei interessante consultar por esse site mesmo. Mas sempre eu confiro a veracidade, né, e a atualização da fonte aonde eu estou consultando. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Não quero me estender muito nesse vídeo também não, mas se você recebeu uma notificação como essa, ou se você está com algum cliente que recebeu uma notificação como essa, pode investigar, pode averiguar que muito provavelmente a penalidade dele está irregular. E ele pode cumprir uma penalidade ilegal, uma penalidade prescrita, ou em alguns casos, como eu já peguei aqui, uma penalidade que ele já tenha cumprido, inclusive feito curso de reciclagem, como eu tive alguns casos aqui também sobre isso. Então, gente, investigue, tá? Não é porque o Detran mandou essa notificação que você tem que cumprir a penalidade. Inclusive, ele está inserindo o bloqueio, se vocês verificarem aqui, ó, automático para cumprimento da pena, porque agora não importa se você vai entregar a CNH ou não. A partir desta data de bloqueio, já insere a restrição na CNH do motorista, e aí o que acontece? Esse motorista vai estar dirigindo de forma irregular, tá? Então, e ele dirigindo de forma irregular, algumas consequências podem acontecer, como, por exemplo, a cassação da CNH desse motorista. Então, muita atenção, tá? Tá com um caso desse, procure ajuda, procure um profissional especializado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você é motorista e está nessa situação, procure um profissional especializado, um profissional que entende de legislação de trânsito. Somente ele vai poder analisar melhor o seu caso. E se você quer receber conteúdos sobre o direito dos motoristas, sobre o mercado de trânsito, te convido para se inscrever aqui no meu canal também. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.